sejam bem-vindos. A gente vai dar início à banca de qualificação da acadêmica Renata Chaves. Renata, você tem 15 minutos para fazer sua apresentação. Sua banca é composta pela professora Paula e pelo professor Rodrigo. O professor Rodrigo é seu membro convidado e a professora Paula é o membro interno. Analisar a sua apresentação, a gente vai passar a palavra para eles poderem fazer as contribuições para o seu trabalho, tá? Eu vou marcar seu tempo e assim que você finalizar ou perto de finalizar, eu vou te avisando, ok? Ok. Pode começar. O meu tema é uma clínica de medicina diagnóstica, a qual é caracterizada como uma estrutura física destinada à prestação de serviços para a complementação de diagnósticos médicos. Exerce uma grande relevância sobre a qualidade de vida da comunidade ao revelar detalhes minuciosos sobre a saúde humana. Entre os principais conceitos estão os cuidados através da realização dos exames de diagnóstico, o proporcionamento da percepção do sentimento de acolher o paciente ao espaço e resguardar a saúde da comunidade. A tipologia da clínica é conhecida atualmente, advém das estruturas físicas das primeiras casas de saúde, conhecido como abadias, que ao longo do tempo se transformaram em hospitais. Porém, devido ao alto nível de contaminação, segregaram-se dos hospitais e começaram um novo ciclo nos atendimentos especializados. A linha cronológica abaixo resume as principais datas memoráveis do quesito de saúde, evidenciando que o hospital em Cuiabá, somente em 1927, dispôs do primeiro aparelho de raio-x, enquanto em Rondonópolis o seu primeiro aparelho foi somente em 1978. Através dos doutores Bertinetti e Castella. Atualmente, a cidade tem 4 clínicas, sendo elas a Gênese, a Imagem, as quais realizam somente exames de ultrassonografia, o CEDIR e a Íntegra, que realizam alguns outros exames de diagnóstico. No entanto, eles não conseguem atender a toda a demanda. Atualmente, o município de Rondonópolis é referência em saúde a 19 municípios do sul do estado. Atende um total superior de 500 mil habitantes. Através dessa superlotação, não há estrutura adequada à realização dos exames, além da enorme carência em aparelhos que sejam mais tecnológicos. Com isso, acaba-se gerando enormes filas de espera, tendo tanto do sistema público de saúde quanto do sistema privado, pois atualmente a medida adotada pela administração municipal foi adotar convênios com a rede suplementar. Com isso, acabou desestabilizando as empresas atuantes. Como já mencionado, o projeto é destinado ao município de Rondonópolis. A área escolhida encontra-se no bairro Vila Birigui, na região sudoeste da cidade. Pertence à zona de comércios e serviços, a qual se divide em zona linear e arterial, e se classifica como zona linear. Os mapas revelam que o terreno se insere em uma região repleta de comércios e residências, com 98% de áreas edificadas, obtendo o início da centralização do comércio hospitalar nessa região do município. O terreno possui uma área de 8.391,59 metros quadrados, dos quais foram usados 5.911,67 metros quadrados, correspondendo a 70% da área total e utilizando 2.479,91 de área permeável, com um índice de 30%, totalizando assim 100% da área. Aqui são as fachadas da localização do terreno. O terreno foi escolhido propositalmente devido à sua excelente localização, tendo em sua proximidade clínicas, laboratórios, lojas especializadas em artigos hospitalares
e os hospitais Mater Clean, Regional e Santa Casa. No quesito de sentido das vias, a que possui o maior fluxo, por se tratar de uma via coletora, é a Avenida Fernando Correia. As demais do seu entorno são vias locais. Existem 4 acessos que dão acesso à edificação, cada um deles em uma via de sustentação ao terreno. Na Avenida Fernando Correia, ficaram os acessos para a entrada de pedestres, veículos aos estacionamentos de carros e motos e embarque e desembarque dos pacientes. Na Rua Maranhão, ficou o acesso direto aos estacionamentos, sem passagem à área de embarque e desembarque. A Rua 7 de Setembro possibilita o acesso de pacientes locomovidos através da ambulância. E, por fim, na Rua Manuel Nascimento de Oliveira, acontece a entrada de carga e descarga e acesso dos recolhimentos de lixo. A edificação, juntamente com o terreno, encontra-se no nível 268, permite, assim, uma maior acessibilidade a todo o complexo, enquanto o restante do lote utiliza-se a topografia natural. Há no limite do terreno, esquinas entre a Fernando Correia e Maranhão, uma área destinada aos pedestres para contemplação, além de vagas exclusivas a bicicletas. E entre a Manuel de Oliveira e a Fernando Correia, dentro do perímetro interno, um espaço destinado a funcionários para contemplação. A cobertura utilizada na edificação é a termoacústica TR25, com inclinação de 5%, laje impermeabilizada e inclinação de 1%, envolvidos por platibandas e sustentadas por uma estrutura metálica. Essa escolha foi feita devido às vantagens que ela oferece. Ela tem a composição de chapa de zinco, isopor e zinco e oferece um excelente desempenho acústico e térmico e reduz o risco de chamas. No estacionamento para carros frente à Rua Maranhão, há um muro de arrimo destinado ao suporte da curva de nível existente. A edificação conta com 3.553,98 metros quadrados, teve como partido a sua forma ao estabelecer 3 jardins de contemplação em seu interior, com intenção de amenizar os sentimentos de ansiedade e medo por aqueles que se encontram em um momento sucessivo a encontrar respostas que poderão transformar suas vidas. Esses jardins buscam contribuir com conforto térmico. A base do edifício foi desenvolvida para fazer uma configuração espacial que pudesse interligar de maneira rápida os 4 setores. A sua tipologia é simples, porém tem elementos que agregam em seu interior, como iluminação natural e ventilação. Em sua parte interna, buscou-se agregar a permeabilidade visual. O pé direito da recepção é de 4,65 metros, enquanto o restante obtém 2,5 metros. Eu vou mostrar como foi feita a minha setorização e os meus fluxos. Nesse complexo, nós temos salas de exames destinados à ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, densitometria, mamografia, cintilometria, além de 3 salas de esperas, 3 consultórios para apoio médico e uma cafeteria, e ambientes destinados também ao administrativo e ao apoio. Eu queria ressaltar que que é importante que eu tentei buscar centralizar as salas de exame no centro do edifício para poder evitar interferências externas. Nas que não houveram como, houve dimensionamento para minimização dos impactos. Por que eu fiz isso? Porque atualmente existem vários fatores que conseguem influenciar no resultado dos exames. A maioria são feitos por raios ou por ondas eletromagnéticas e interferências externas, até mesmo do acionamento e o desacionamento de alarmes de carro pode ter uma influência.
especialmente no exame de ressonância magnética. Ele fica bem centralizado ao centro da edificação, porque é o exame que mais consegue captar esse tipo de interferências. Houveram 2 salas que precisaram de uma especificação maior, foram elas a de ressonância e a de raio-x. A de ressonância, ela é necessária fazer uma blindagem com cálculo feito por físicos, elas necessitam de painéis de madeira revestidos em alumínio ou próprio alumínio, e eles precisam de um piso de uso com uso de magneto. Porém, não sofrem alteração no dimensionamento das estruturas, porém sofrem alteração devido ao dimensionamento das estruturas, porém sofre alterações do dimensionamento das estruturas devido à área e altura. O que sofre alteração é a quantidade de materiais que são utilizados, mas os cálculos não interferem no dimensionamento arquitetônico. E a sala de raio-x, houve necessidade de especificar ela com massa baritada, portas radiológicas, manta de chumbo com pureza superior a 99% e vidros plumbíferos. E essas são as minhas perspectivas. Foram trabalhados brises em ACM, em todo o exterior do edifício. Eles proporcionam maior durabilidade, maior acabamento e baixa manutenção. Essas são as fachadas frente à Avenida Fernando Correia e a lateral à Rua Maranhão. Essa é a entrada pela Rua 7 de Setembro, que é o acesso a ambulâncias, e uma visão que contempla a fachada 1 e 2 do jardim que encontra-se na esquina da Fernando Correia com a Avenida Maranhão. As perspectivas das mesmas fotos no modo noturno. A sala de entrega de exames e a brinquedoteca. A sala de entrega de exames, eu busquei trabalhar com cores neutras, formas lineares. E a brinquedoteca, eu busquei usar cores para poder chamar a atenção das crianças. A cafeteria proposta, com cores neutras, elementos lineares. E a recepção, que eu tentei trabalhar a entrada principal com madeira, mármore e uma vegetação. E um dos jardins internos que foram feitos para contemplação, para permeabilidade visual e para contribuição do conforto térmico e acústico. Obrigada, Renata. Ai, meu computador travou, por isso que eu demorei. A gente vai passar a palavra para o professor Rodrigo, fazer as considerações e em seguida para a Paula, tá? A Paula caiu, gente. Paula caiu? Ela mandou mensagem para você? Hã? Ela mandou mensagem para você? Acho que caiu? Sim, né? Vou mandar uma mensaginha para ela aqui. Será que ela viu que ela caiu? Ela mandou até uma chamada de voz para mim aqui, agora que eu fui ver. Ela falou, caí, manda esperar. Ah, para esperar ela? Aham. Mas ela mandou mensagem agora. Falei para ela que nós estamos esperando. Quando ela entrar, eu vou falar assim, ó, obrigado, tá? Agora a Paula que vai falar. Você não é gente, né, Rodrigo? Cadê ela? Será que ela se machucou? Que caiu? Respira, Renata.
você não consegue ligar sua câmera do celular para a gente ver você? Tô respirando, prof, tentando, né? Consigo, mas vai ficar bem ruim, porque fica segurando, não fica no posicionamento certo, mas eu vou abrir aqui. Ah, mas no seu computador você consegue abrir a câmera, né? Só não consegue o áudio. Abre a câmera do computador. Só para ficar mais fácil, para a gente conversar olhando nos olhos. Paula, o que você perdeu? Perdi quase tudo. Eu caí tem 12 minutos. Putz, Sério, Paula? Ela estava começando a apresentar a planta baixa e não conseguia mandar mensagem também. A gente coloca ela para apresentar de novo? Se ela puder fazer um resumo aí para mim, porque eu perdi o principal, que foi a explicação do projeto. Vai lá, Renata. Aí eu vi, aí que eu caí. Renata, se você já estiver falando, a gente não está te ouvindo. Bom, a edificação conta com 3.553,98 metros quadrados. Teve como partido a sua forma ao estabelecer os 3 jardins de contemplação no seu interior, com intenção de amenizar os sentimentos de ansiedade e medo por aquelas pessoas que se encontram em um momento sucessivo a encontrar respostas que poderão transformar suas vidas. A base do edifício foi desenvolvida para uma configuração espacial que pudesse interligar de maneira rápida os 4 setores existentes. Sua tipologia é simples, porém com elementos que agregam seu interior, como iluminação natural e ventilação. Em sua parte interna, buscou-se agregar a permeabilidade visual. A recepção conta com o pé direito de 4,65 e o restante da edificação obtém a altura de 2,5. Nessa edificação, foram destinadas salas de exame para ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, densitometria, mamografia, cintilografia, além de 3 salas para espera e 3 consultórios para apoio médico, além de uma cafeteria destinado e aos ambientes destinados também ao administrativo e apoio. Eu acho que fica bem clara a minha forma que eu usei para setorizar. Ela foi feita de maneira específica para facilitar o fluxo dentro da minha edificação. E essas são as minhas perspectivas externas, que é a fachada frente a Fernando Correia, com o uso de ACM, que é um material que tem alta durabilidade, um alto acabamento e baixas manutenções, e a fachada 02, que é frente à Rua Maranhão. Aqui é uma perspectiva das 2 fachadas, da 1 e da 2, com o jardim de contemplação na esquina da Fernando Correia com a Rua Maranhão. A fachada 04 é frente à Avenida 7 de Setembro, que ao fundo tem um estacionamento específico para motos. Essas aqui são as perspectivas no noturno, das mesmas fachadas mencionadas anteriormente. A sala de entrega de exames, que eu busquei usar elementos neutros, formas lineares, e a brinquedoteca, que eu usei um pouco mais com cor para chamar a atenção das crianças. A cafeteria, que foi proposta, e a minha recepção, que eu busquei trabalhar com
elementos em madeira, mármore e um painel verde ao fundo para dar destaque ao nome da clínica. Esse é o meu jardim 03, interno de contemplação, que busca proporcionar conforto térmico e lumínico e permeabilidade visual às pessoas que transitam dentro da minha clínica. Obrigada, Renata. Agora, Rodrigo, você pode começar. Como eu já tinha terminado de falar, né? Então, Paulo, pode brincadeira. Obrigado. Parabéns, Renata, pela apresentação, por ter chegado até aqui. Sabemos que isso não é fácil, né? É uma batalha muito árdua. Eu vou fazer algumas considerações do seu trabalho, aí você conversa com sua orientadora, verifica o que é pertinente, o que não é. Isso aqui vai vir muito mais a título de orientação, tá bom? Em alguns momentos eu vou acabar perguntando algumas coisas para você, aí você pode responder, né, para a gente ficar de uma forma mais tranquila. Tá bom, Renata? O microfone está desligado. Tá bom, professor. Beleza, então. Renata, eu estava olhando o seu caderno, né? Na parte do resumo, né, você coloca que aqui é uma clínica privada, né? Tanto é que você coloca até a palavra privada na palavra-chave. Eu acho que você pode rever isso, deixar essas palavras-chave mais voltadas à arquitetura, né? E no resumo e na introdução, né, tem algumas incompatibilidades em relação a essas informações. Como você fala que é privado, outro você não fala que é. Então, assim, deixa essa classificação um pouquinho melhor, tá? Sugestão apenas. Eu acho que é interessante você fazer uma revisão ortográfica, né, de todo o caderno, né, isso no geral, né? Pede para alguém dar uma lida, que tem alguns erros. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as suas figuras. Toma cuidado que quando a gente pega essas imagens, às vezes ela vem numa baixa resolução e tem algumas imagens que elas não estão bem legíveis, né? Então, você está muito pequena, né? Principalmente acho que a figura 12, eu notei até a numeração das figuras, tá? A figura 12, a figura 13, elas estão bem pequenininhas, porque eu acho que você coloca as informações de Mato Grosso, tal, Brasil, e a gente não consegue ler o que está escrito. Qualquer situação, se você quiser usar a mesma imagem, mas edita o nome interno, né? Coloca de uma forma que fique mais legível. Na dúvida, imprime pelo menos um pedaço dessa folha para saber se você vai conseguir enxergar isso de forma legal, tá? Figura também 20 e 23, né? Elas também não estão legíveis, né? Eu tentei imprimir, não ficou legal. Eu deixei passar aqui na minha ordem. O seu caderno está sem numeração de página, tá? Não esqueça de colocar a numeração de página no caderno. Na figura 20 e na figura 21, você trabalha com... Você coloca as duas figuras, elas estão em escala, né? Acho que é uma para 1000, outro para 500. Não fiz essa anotação. Mas, com certeza, quando você puxou essas imagens, ela deve ter saído da escala que você colocou no caderno. Se for o caso, tira a escala e coloca uma escala gráfica, se você achar mais conveniente. Mas ela está fora de escala, né? Então, aquela informação de escala, ela está inviável, né? Tira aquela informação de escala, tá bom? Você é de Rondonópolis? Sou sim, professor. Minha família é daqui. É daqui. Então, eu não conheço muito bem Rondonópolis, apenas por passagem, né? Lá na figura 30, você coloca o seu terreno e coloca várias imagens. Eu acho que são de clínicas, hospitais, mostrando, eu acho que toda uma questão, uma estrutura de clínicas que tem no entorno do seu terreno. É isso? Isso, Né? professor. O que eu acho interessante?
faz uma legenda, né? Porque assim, eu acho que é um hospital, eu não conheço, né? Então assim, imagina que, igual no caso, eu não conheço a cidade, não sei como que é o entorno, para ficar mais fácil esclarecer isso, né? Eu vi que quando você apresenta o seu terreno, as fotos que você coloca, você meio que coloca mais ou menos uma ordem de onde foi tirada. Isso eu achei fantástico, isso ajuda pra caramba, né? Porque às vezes coloca uma lista de fotos, mas de onde foi tirada? Qual que é a posição? Eu consegui fazer essa identificação, ficou legal, tá bom? Beleza. Eu tenho uma preocupação, aí isso aí a Paula e a Luana, depois a gente verifica se concorda ou discorda de mim, eu queria entender isso também. Eu tenho uma visão que é o seguinte, calçada é para pedestre, né? Calçada, ela não é para veículo. Então, assim, aí você coloca uma faixa de pedestre, um rebaixo, uma faixa de pedestre, né? Dentro da calçada, que é para o veículo. E eu acho que a calçada, como ela é para o pedestre, eu acho que o veículo que ele tem que prestar atenção em quem está fazendo a passagem na calçada. Então você coloca apenas o rebaixo na calçada, né? Tira a faixa de pedestre. Isso é uma questão de visão minha, né? Depois alguém pode me falar, não, Rodrigo, tem que ser assim, né? Mas é uma questão de visão, né? Porque assim, na rua, se eu atravessar de cara e não for na faixa, o cara me atropela, né? Então a calçada, o cara tem que entender que o motorista, a calçada é do pedestre, né? E você coloca vários pontos de fachada e você até rebaixa a calçada, né? Pelo que eu percebi. Outra coisa que eu achei bem legal é o fluxo que você colocou no seu estacionamento, viu? Isso é uma coisa que eu sempre olho e ficou bacana, certinho, sem fluxo, sem cruzamento de veículo, isso ficou bem funcional, né? Como que você entra, quanto que a pessoa sai, se tem vaga ou não tem. Se não tem, ele já vai embora, né? A estrutura para você deixar o pedestre também, o visitante. Cara, ficou muito legal, parabéns. Eu acho que isso aí foi um ponto bem positivo, né? Em relação ao teu telhado, estava dando uma verificada, principalmente mais próximo à sua fachada principal, que tem umas paredes inclinadas. Você coloca que uma das caídas de água, ela cai para essas paredes inclinadas. Então as calhas vão ficar todas em alturas diferentes. Dá uma revisada nisso aí, né? Porque ela está caindo assim, coloca caindo assim, né? Porque aí você coloca a calha nessa posição. Porque quando você coloca nessa posição e as paredes estão tortas, você vai ter calhas com alturas diferentes. Isso pode ter uma problemática para você. Tá? O restante do telhado eu achei que está muito bem resolvido. Dá uma verificada em relação às configurações de penas, né? Eu tentei imprimir aqui, eu não consegui, mas eu achei assim muito pequeno a impressão, né? Na verdade, essa impressão não, assim, o projeto em si. Eu achei um pouquinho, assim, no computador a gente consegue dar zoom e a gente consegue ver essas informações, né? Mas eu acho que depois de impresso, talvez ela possa ter um problema, né? Porque principalmente a sua planta de implantação e situação, ela ficou um pouco confusa, com muita informação, principalmente quando você colocou a planta de cobertura junto, né? Ela ficou, com as achuras, ela ficou bem sobrecarregada, né? Então toma um cuidado com isso aí, pelo menos no tamanho das escalas que você está imprimindo, tá bom? Tudo bem. Nos banheiros da recepção e administrativo, faltou mictório nos banheiros masculinos, tá? Você só rebateu eles, né? O feminino e o masculino estão iguais, então no masculino coloca mictório. Você fala, né, que você queria ter um conforto térmico e lumínico. Eu fui entender melhor e verificar isso com as suas perspectivas, porque no teu caderno não tem as perspectivas internas. Não deu né? tempo de fazer, professor. Então, assim, não tem problema. Assim, tanto é que na sua apresentação, a parte de fluxo, setorização, tudo aquilo que você colocou aí, coloca no seu caderno, isso vai melhorar bastante, tá?
facilitou muito para ter ter a visão geral do teu projeto, né? Porque quando você fala assim, eu quero trabalhar com conforto térmico, lumínico, né? Eu olhando o projeto, mas cadê o conforto térmico e lumínico? Será que o térmico é só a telha, né? E a laje, né? Aí o lumínico, aí que quando você colocou aqueles jardins, fez as imagens e tal, eu acho que você poderia, às vezes, fazer um estudo de insolação para saber naquelas aberturas como que vai comportar o sol, como que o sol vai bater ali dentro, né? Eu acho que isso não ficou claro, eu acho que teria essa possibilidade de você fazer isso, né? Porque elas são abertas, né? Todas elas. Aqueles jardins internos. Sim. Né? Então, assim, tem uma questão de chuva, como que vai comportar, tal. Dá uma analisada nisso aí. Né? Eu acho que, assim, a visão de quem está lá dentro vai ser bem legal. Né? Que você tem essa permeabilidade visual, né? Mas dá uma estudada em relação a isso, como que ele vai funcionar. Tanto é que o seu pé direito que você coloca dentro da clínica, ele é bem baixo, né? Você colocou um pé direito de 2,50. Né? Eu acho que é bem baixinho, eu acho que poderia dar uma subida, porque na recepção que você trabalha quase com o pé direito duplo, né? Então talvez isso pode fazer uma diferença também, até a questão do conforto térmico também, tá bom? Certo. Uma outra coisa que eu acho que ficou um pouquinho confuso, que eu acho que seria interessante você pensar como seriam as rotas de fuga desse prédio, né? Pegou fogo, para onde que eu corro, né? Porque tem várias saídas, várias entradas, né? Então, Pelo menos... professor, pode falar. como não deu tempo de eu colocar no caderno, né? Mas segundo a norma, eu preciso ter 2 saídas que eu deixei evidenciada na setorização, com a indicação das setas. Ah, legal. Até essas rotinhas fica bem interessante ser colocadas, tá? Tá. Aí tem lá nas plantas, você deixou umas plantas soltas, né? Que aí depois que eu fui ver, que eu acho que não sei se é casa de gerador, né? Tem umas plantinhas soltinhas lá embaixo, eu não consegui identificar. Quando você coloca gerador na sua estrutura, você precisa ter uma área para tanque de combustível. Né? Então, assim, você tem o gerador, mas como que abastece esse gerador? Né? Então, assim, você tem que ter essa estrutura, tanto é que o gerador, ele tem uma questão de ruído, né? Como que você vai trabalhar essa questão dessa proteção acústica, né? Geralmente, gerador a gente faz no lugar mais afastado, justamente por causa do reservatório de combustível também que você tem que ter, né? Então, você dá uma verificada nisso aí, tá? Porque você não colocou, não contemplou isso aí no seu projeto. Né? Ele contemplou o gerador, mas não contemplou como faz o abastecimento dele. Então, ele só tem um espaço para o gerador. Lá num dos cortes que você faz, seus carros estão levitando, tá? Estão flutuando lá, depois você prega eles no chão. E lá nas fachadas, eu sugiro que você faça o seguinte, que você só fez o desenho da fachada, faz como se fosse uma linha um pouquinho mais grossa embaixo, como se fosse onde que a fachada está assentada. Ficou parecendo que ela está solta lá no papel. Só para dar uma reforçada. Eu acho que faltou você ter colocado junto essas perspectivas junto com a apresentação do seu caderno, das pranchas. Você colocou as perspectivas no caderno. Eu acho que você poderia colocar isso junto com as pranchas. Eu acho que facilitaria a visão. Eu acho que na banca final você pode acrescentar isso, vai ficar bem melhor para a gente entender, tá bom? Tá bom. Aí nas tabelas de programa de necessidades, lá no final, eu sugiro o seguinte: quando você tem um cabeçalho, né, tem todas as informações. Quando você muda de página, esse cabeçalho ele continua lá embaixo também, para evitar que eu tenha que abrir a folha e voltar para conseguir ler o que está escrito, qualquer informação, tá? Minhas considerações são essas, tá, Luana? Mas obrigado, Renata. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigada, professor. De nada. Obrigada, Rodrigo. São considerações pertinentes para a gente olhar, né?
Paulo, pode fazer a sua. Vamos lá. Fiquei um pouco comprometida aí, mas vamos em frente. Vários apontamentos do professor Rodrigo, né? Eu também observei no seu caderno, então eles estão anotados no seu PDF. Acho que não tem a necessidade de eu ficar repetindo tudo. Algumas coisas a gente vai comentar novamente, mas depois você olha no detalhe, tá? Eu também senti falta da paginação, porque quando eu faço meu relatório, eu gosto de identificar a página que eu estou, às vezes, fazendo alguma referência. Então, a primeira coisa que eu senti falta mesmo foi da sua paginação. Isso é importante você rever, tá? Eu acho que você veio, né, apresentando o seu trabalho de uma forma bem clara. A única coisa que eu sempre venho colocando é para a gente não utilizar, né, palavras com juízo de valor, ou que aqui você coloca lá direto, né, no seu resumo, o dimensionamento está de maneira satisfatória, né, mas baseado em quê, né, isso aí está satisfatório. Então, procura tirar, né, esses tipos de terminologias dentro do seu trabalho e usa terminologias mais técnicas, tá bom? E que em alguns outros momentos você também coloca. Quando você vem para contextualização, eu acho que você contextualizou bem, né? Você veio trazendo, né, a contextualização mais da questão hospitalar, né, do que propriamente de um centro de imagens, mas talvez por conta da história, igual você apresentou aí, acho que a forma como você trouxe a contextualização na apresentação ficou bem legal, porque você vem fazendo uma régua, e isso é possível a gente fazer essa leitura, que esses diagnósticos de imagem, eles surgiram daí um pouco, né, depois, então isso aí ficou bem interessante, tá? Eu, que não conheço Rondonópolis, achei muito legal a forma como você trouxe o local, porque quando a gente é do lugar, já é complicado a gente, às vezes, se localizar, imagina quando a gente não é da cidade. Então, achei que isso foi bem bacana. Eu gostei da forma que você trouxe o texto do seu programa de necessidades, então, você traz, né, num panorama, a quantidade de atendimentos que você vai estar fazendo, a questão dos gêneros, a questão das faixas etárias, então isso trouxe uma clareza na hora de analisar o seu trabalho, né, entendendo se isso estava em acordo com aquilo que você está propondo, tá? Então, foi bem legal. Concordo com a questão dos mapas e das imagens, precisa melhorar, né? Eles devem estar mais legíveis para que a gente possa fazer uma leitura um pouco mais adequada. Cuida na hora de fazer a marcação do seu terreno, né? Porque às vezes você usa a marcação do seu terreno com uma cor idêntica a outra informação, por exemplo, aqui no mapeamento das zonas, você apresenta uma zona arterial vermelha, e o seu terreno também está vermelho. Então, isso gera uma leitura equivocada, tá? Então, sempre que você marca o seu terreno das outras coisas que tem, igual você fez no uso do solo, tá? Você marcou seu terreno lá com uma chura, então isso ficou bem legal. Muito interessante você trazer cheio e vazio, tanto, né, do geral, como na questão médica, então a gente consegue fazer uma leitura, ter uma percepção desses espaços de atendimento à saúde próximo ao seu terreno, então isso foi bem legal, achei que traz uma visão bacana. Quando você trouxe aqui o seu mapeamento das vias do transporte público, eu acho que você pode recortar um pouco mais próximo do seu terreno, né? Você fez uma área, um raio muito abrangente e talvez você não vai atingir todo esse raio. Então, acho que você poderia recortar um pouco mais próximo, até para a gente entender como que as pessoas que vão acessar, elas vão chegar, né?
esse transporte público, ele está chegando aonde próximo do seu terreno. Então, eu acho que isso é mais importante do que você trazer realmente uma malha de sistema de transporte público tão ampla do jeito que você trouxe, né? Para mim, é muito mais interessante eu saber se vocês têm ponto de ônibus na frente ou na quadra seguinte. Então, essas distâncias são mais importantes do que da forma que está aqui. Então, acho que você pode dar um recorte. Quando você vem com a explicação do seu trabalho, eu achei que você foi muito feliz, né? Porque você trouxe, que é o que a gente sempre vem colocando, você trouxe as suas imagens para dentro do seu texto, então você vem explicando, né? Eu consigo entender, desde lá do início, quando você vem falando da implantação, falando do estacionamento, falando da quantidade de vagas, e aí você vem com as imagens mostrando, eu consigo fazer essa associação daquilo que você está falando com aquilo que você está mostrando, e é para isso que a perspectiva, né, ela também serve para poder complementar as informações a qual você precisa indicar. Então, quando você explica, você já escreve isso, né? Ah, esse acesso da ambulância pela rua 7, né? Isso ficou muito interessante. Eu acho, Renata, que talvez você precise repensar essa cota de altura que você colocou da sua edificação, né? Porque praticamente ela está no nível da rua. Então, como a gente tem aí, né, centímetros, e a gente sabe que tem toda uma infraestrutura, e até a questão de estar mesmo um pouquinho mais acima do nível da rua, não sei se talvez você não precise dar uma repensada em relação a isso, tá? Depois você conversa com a Luana, talvez você ter essa edificação numa altura um pouco maior, tanto por conta de infraestrutura, como por implantação no terreno mesmo, tá? Eu acho que você também poderia ter explorado nos demais ambientes um pé direito um pouco mais alto. Eu até queria te perguntar, porque na apresentação você falou talvez no nervosismo 2 metros e alguma coisa, e no caderno está escrito 3, né? Como você está trabalhando com um espaço de atendimento à saúde, eu acho que talvez você pudesse estar trabalhando com o pé direito, né, com uma altura dessa edificação um pouquinho mais alta, não trabalhar dentro desse limite de 3, né? Até por conta de circulação, né, de ventilação, tem muita gente, para você ter essa circulação do ar maior, tá, no espaço. Achei legal você propor a cafeteria, né, com um espaço externo, voltado para a via. Eu acho que isso é super bacana e é um atrativo, né, para as pessoas não frequentarem o local específico só para estar fazendo exames. E aí, quando vem para o seu projeto, né, parece que eu não falei nada do projeto até agora, né, mas vamos falar das representações, tá? Eu gosto muito da planta com as indicações, assim, do jeito que você trouxe na sua implantação com cobertura, com as linhas de chamada, mas você trouxe tanta informação, né, e as linhas, elas estão pretas, na mesma cor do desenho, e às vezes, para localizar da onde você está trazendo, né, essas linhas de chamada, elas ficaram muito difíceis de identificar. Então, talvez algumas coisas você pudesse utilizar uma legenda numérica, né, para facilitar, e aí você limpar um pouquinho, né, essa questão dessas indicações. Repetido, você não precisa, né, ter a termoacústica que você trouxe aí várias vezes, né, isso só poluiu o seu desenho, então acho que tem a necessidade de você dar uma limpada, tá? Eu vi que o Rodrigo até comentou do gerador, eu não sei se você explicou para ele, mas eu não vi aqui na sua implantação aonde que esse gerador ele vai estar localizado, porque na sua planta baixa, né, você mostra ele separado um pouco mais à direita para mim, e no layout eles estão um pouco mais à esquerda, então eu entendi que você pegou, que eles são elementos isolados, não fazem parte do corpo da edificação, e você pôs próximo ali para a gente poder enxergar. Eu não enxerguei isso dentro da sua implantação. Onde que eles estão?
Na Rua Manuel, professora, no canto esquerdo, tem a cisterna de água, o armazenamento de água. Ele está dentro de ao lado da edificação. Não tá? Então, é que aqui não está do lado do reservatório, é porque aqui está escrito assim, ó, acesso de manutenção à área técnica. Então, é que eu não sei onde ele está, né? Ele Se fica eles estão aqui, ele fica bem próximo à entrada à carga e descarga, ao lado esquerdo. perto do reservatório de água, Isso. então talvez eles estejam mesmo dentro do corpo da edificação, mas aí como na planta baixa, né, você trouxe esses elementos mais perto do quadro de esquadria, e no layout você trouxe mais próximo aqui, eu não consegui entender essas relações, né, para mim eles estão isolados, então eles não têm um espaço, não sei se você está entendendo. Entendi. Aí Foi você erro de precisa... posicionamento. Ah, então, porque se ele tá aqui na planta baixa, ele também deveria estar, né, a minha esquerda na parte superior, certinho no posicionamento, porque se a cobertura, ela é uma cobertura única, esses espaços, eles também estão integrados na edificação, né, mesmo que você tenha aí um corredor ou um distanciamento da edificação principal, mas que ele seja coberto, então você precisa posicionar no lugar certo, tá? Tá bom. Eu vi aqui, né, que você colocou a parte de lixo só com os acessos pela parte de fora, né? Então, dentro do seu fluxo, eu achei legal que você mostrou aí, só que assim, não dava para enxergar direito e no seu caderno não tem o fluxo nem a setorização, né? Você poderia ter incorporado aqui. Eu venho, então, pelo corredor, e aí eu faço essa saída mesmo pela parte da esquerda ali e deposito o lixo pela parte de fora. Não teria nenhuma forma de descarte interno, seria isso? Não, tem uma forma de descarte interno, que você sai pela segunda saída, de frente à Avenida Manuel, que tem uma entrada bem no canto esquerdo da edificação. A pessoa Então, sai, é só por ali. dá a volta por fora da edificação e armazena. O caminhão de lixo que recolhe os lixos radiológicos entra na edificação e consegue recolher esses lixos. Os demais, úmido e seco, são depositados fora do edifício, né, no armazenamento, que o caminhão consegue entrar de ré e recolher. Então, mas aí, por exemplo, assim, ó, daí eu vou pensar em relação a fluxo com você, né? No dia a dia, você acha que eles vão condicionar todos esses lixos em que local? Dentro do DML? Porque ele não vai toda hora, por exemplo, assim, cada setor desse, ele vai ter uma geração de lixo de forma diferente, né? Então, você precisa, às vezes, juntar uma parcela que está no espaço, juntar outra parcela, colocar no recipiente adequado para levar para o lixo. Aonde que você vai fazer isso? Porque eu não vi uma área destinada, porque eu acho que o seu DML está muito pequeno para você fazer isso daí. Eu entendi. Você entendeu, né, o que eu estou querendo dizer? Entendi. Aí depois você dá uma verificada se você vai precisar, né, ter um outro espaço para isso, tá? Okay. Do banheiro que o Rodrigo já falou, eu também percebi, não vou repetir. Na sua área de vestiários ali, na parte de cima, né, que eu acho que é para funcionários, eu sugiro que você segregue a parte da área molhada da parte dos sanitários, até por conta de manutenção mesmo, né? Ali a pessoa vai tomar banho, ela fica um pouco mais exposta, então você tem a possibilidade de fazer um layout diferente nos seus sanitários, a qual você tenha lá o chuveiro separado da parte das bacias sanitárias, e também um pouco mais de privacidade a hora que a pessoa vai para essa área de banho, tá? Porque daí eu achei que ficou muito exposto, então depois você dá uma olhada em relação a isso, tá?
Tem algumas salas que você coloca, por exemplo, os vestiários a qual acho que a pessoa vai trocar de roupa para entrar. Eu vi que no layout você coloca o símbolo do cadeirante, né? E aí eu te questiono, você acredita que nessas salas as portas elas também não deveriam estar abrindo para fora, conforme a NBR 9050? Teria o espaço adequado para eles poderem entrar ali e fazer o que precisa? Sim, Depois você dá uma revisada, tá bom? tá bom. Aí você, Renata, colocou ali na sua parte da cafeteria, você colocou uma carga e descarga, né? E você tem um acesso ali direto dentro do... Depósito. Eu sugiro que também você dê uma revisada em relação a isso, porque normalmente, né, ainda mais uma cafeteria, vai trabalhar com com alimentos, né? Às vezes são alimentos que têm um custo um pouco mais caro, e aqui do jeito que você colocou não tem controle nenhum. Qualquer pessoa, né, que para acessar a sua cafeteria vai acessar por ali, porque eu entendo que talvez o funcionário no dia a dia, eu não sei se ele vai ficar entrando lá pela parte, né, de servir o cliente, para passar por baixo do balcão ali que você fez. Eu vi que você tem um acesso, talvez seja até para passar alimentos. Quando eu chego para trabalhar, eu entendo que talvez eu devesse entrar, né, por fora. Ou eu vou ter que entrar lá por cima, me trocar lá e vir e fazer a entrada por dentro mesmo, né? Eu acho que isso você pode dar uma repensada. Eu achei que seu depósito, normalmente o depósito é um lugar mais controlado, até por questão de furto, né? Ele tem um controle diferenciado. Então, sua carga e descarga ficou praticamente dentro do depósito, e aí você não tem esse controle. Então, eu sugiro que talvez você pudesse ter uma forma até do funcionário entrar por trás, porque você tem uma circulação ali de serviço dos banheiros, que talvez você possa ter um acesso, e a sua carga e descarga também não está tão direto no depósito, né? Talvez deslocar ali um pouco do bebedouro e trabalhar um pouco melhor aquilo ali, fazendo um acesso por fora, tá? Tá bom. Em relação ao que você propôs, né, eu acho que você tem muito mais domínio, né, dentro da sua pesquisa do que eu para falar das ressonâncias, dos consultórios. Eu não vi, assim, nada que pudesse comprometer a sua clínica. Eu achei muito interessante você trazer um jardim para dentro, né, do espaço, buscando trazer esse aconchego. A única coisa que na recepção, talvez aonde a pessoa fique, né, por mais tempo, aquela recepção principal, você também pudesse ter trabalhado, porque ali você tem a avenida e você faz um bico ali que traz uma volumetria legal para sua fachada. Acho que ali, né, que é um volume muito grande de pessoas, talvez você pudesse ter também essa preocupação do jardim, não só na parede do fundo, né, do atendimento, mas agregando, igual você agregou lá naquela espera interna para as duas, você tem uma vegetação, um jardim que é um jardim muito legal, inclusive você poderia ter ali um espaço para a pessoa sentar mesmo, contemplar. Eu vi que você fez só o jardim, não tem banco, então você podia agregar isso e aproveitar esse espaço para a pessoa ficar, né? Às vezes a pessoa passa horas dentro de uma clínica e às vezes ela não quer ficar só numa recepção, né? Ela quer sentar no jardim também, tá? Tá bom. Nos seus cortes, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui, é só representação mesmo, para você poder arrumar, não vi que tem nada de diferente. Nas elevações, que eu senti que você precisa arrumar a hierarquia de traço, né? Ficou tudo na mesma espessura de traço, então, sem a perspectiva, a gente não consegue ter essa visão, né, do que está mais para frente, do que está mais para trás, e parece que tem algumas representações, porque você você envelopou, né, com esse detalhe, e aí parece que a sua alvenaria, algumas linhas, elas estão passando muito para frente disso, que não existe, na fachada 3, principalmente, eu deixei marcado aqui também, tá? Essa hierarquia, ela é importante para a gente entender o que está um pouco mais para frente
e um que está um pouco mais recuado. Aqui não vale a pena falar, eu acho que é isso que eu gostaria de colocar no seu trabalho. As outras coisas, se eu falar aqui, não vai agregar, é só correção mínima mesmo, tá bom? Obrigada. Bom, obrigada, professora. Obrigada, Paula, pelas considerações. De vocês, depois a gente avaliar tudo, tá, Renata? Tá e, bom. Antes da gente finalizar nossa fotita, você podia pagamento, Renata, para você ficar, pra gente ficar maiorzinho na foto. Oi? Para seu compartilhamento de tela. Ah, tá. Espera só um pouquinho. Poder tirar a foto. Aí você conseguir ligar a sua câmera do computador, melhor. Espera aí. Vou sorrir. A Paula é as caras dela, não aguento. Pelo menos ela não tá de fone. Aquele fonão. Parece Tocogijo, né, com aquele fone. Posso tirar? Foi. Ah, eu vou Pode. tirar outro, então. Bom, Renata, parabéns pela presença, apesar do nervosismo. Agora eu vou pedir para que você e os convidados se tirem da sala para a gente poder fazer o fechamento. Beijo, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.